Aleluia. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Abra sua Bíblia em Esther, livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5. As crianças podem subir a escolinha em silêncio, que nós vamos ler a palavra de Deus. Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui nesta noite, e eu creio que Deus tem muito para nos dar. Amém? Amém, igreja? Então, vamos esperar as crianças se locomoverem. É hora da palavra. Esther capítulo 2, nós vamos ler versículo 5. Aleluia. E eu tenho sempre tenho sonhos. Quem tem sonhos aqui? Porque a pessoa que não sonha já está morta, né? Então tenho sonhos. E uma das coisas que eu aprendi é fazer ensaios, ou me preparar, ou visualizar aquilo que eu desejo ter. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Embora existam muitas pessoas que, devido traumas, devido lutas, devido guerras, devido perca, devido ao mundo, devido ao diabo, devido a você mesmo, não consiga mais sonhar e visualizar nada. Mas nessa noite o Senhor vai falar com você. Amém? Quem achou, diga amém. Então diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mordoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um benjamita, e havia sido levado de Jerusalém com o cativo que havia sido levado com Jeconias, rei de Judá, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Hadassa, isso é Esther, filha do seu tio, pois ela não tinha pai nem mãe, e foi criada, era formosa e bela. Morrendo o pai e sua mãe, Mordoqueu tomou por sua própria filha. Amém? Ontem as irmãs que estavam aqui, dão glória a Deus aí. Vocês estavam bonitas, hein? Aleluia. Glória a Deus. Minha esposa, minhas filhas, Deus abençoe e que vocês frutifiquem. E ontem elas falaram sobre Esther, mas hoje eu quero falar sobre Mordoqueu, que era seu primo que pegou ela como uma filha. E é então interessante que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e ali eles ficaram por gerações. E nós encontramos a história deste homem, Mordoqueu, e diz a palavra de Deus que ele ficava no pátio do rei. Ele ficava no pátio, na porta do palácio do reino de Susã. Então ele não tinha acesso na sua plenitude, mas ele ficava no pátio, ele ficava nos pontos aonde ele poderia andar e ele poderia caminhar. E quando eu li isso, meu coração se encheu. Eu falei, meu Deus,
eu entendi uma revelação, eu entendi uma chave aqui. E porque ele não tinha acesso de entrar na presença do rei, ele não tinha acesso de entrar nos lugares íntimos do palácio, então ele ficava no pátio, ele ficava em volta, mesmo que ele não estivesse ali dentro, ele ficava em volta do ambiente real, mas ele não tinha acesso pleno. Quem está me entendendo, diga amém. E isso me fez pensar em coisas que acontecem na minha vida e na sua vida. E eu estudei, e eu não pude achar se ele era funcionário do palácio. Alguns dizem que ele poderia ser servo, outros dizem que ele poderia ser algum tipo de homem que prestava serviço, mas não achei. Ninguém pode concluí-lo que ele era um eunuco, não tem nada disso, só tem suposições. E eu falei, meu Deus, por que esse homem ficava no pátio do palácio do rei? Por que esse homem ficava no pátio do palácio? Ele não tinha acesso para entrar na presença do rei, mas ele ficava no pátio do palácio. Porque ali ele estava gerando algo. Ele não podia entrar nas salas e no palácio propriamente dito, mas ele estava gerando dentro dele algo que um dia ele teria acesso naquele palácio. Existem coisas que ainda eu não tenho. Existem coisas que ainda eu terei. Mas uma coisa é certa, eu já fico antenado e no palácio, ou na porta do meu milagre. Eu já fico ali esperando uma oportunidade, porque uma hora a oportunidade, o milagre de Deus vai chegar sobre a minha vida. E nesta noite eu quero que você tenha acesso. E nesta noite o Senhor vai fazer que você tenha acessos a novas oportunidades. E diz a palavra de Deus então que ele estava ali, ele ficava ali no pátio do palácio, mas ele não tinha acesso ao palácio. Até que um dia ele ficou sabendo que a rainha Vastes não quis se apresentar diante do rei. O rei fez um edito, fez um decreto dizendo assim: olha, nós vamos selecionar mulheres bonitas, virgens, para que seja a nova rainha. E quem estava na porta do palácio? Querido, mais uma chave para você nesta noite. Quando você está na porta do palácio, você está perto de coisas reais, coisas nobres para a sua vida. Mesmo que você não tenha acesso, você está de olho na primeira oportunidade, você vai entender que Deus está dando uma oportunidade para você. E quando ele ouviu aquilo, ele já lembrou da Esther, e ele falou assim: vai acontecer assim, 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 assado. Quem está perto da sala do trono, está perto da notícia, é o primeiro a receber notícia. Quanto mais você fica perto da sala do trono, mais você recebe a notícia mais rápido, e você é o primeiro a receber a notícia. E eu vou repetir, eu vou dizer outra coisa: quando você antecipa, você governa. Eu vou repetir, quando você antecipa, você governa. E diz a palavra então que ele falou para sua filha adotiva, e ela se preparou, e todos vocês conhecem a história, e ela se tornou rainha. Veja só, ele introduz alguém, mas ele mesmo não podia entrar, porque eles não tinham se revelado como judeus, para que ela se revelasse como uma judia, ele sim. Então, ela ficou lá, mas ele ficou aqui. E ele sempre ficava no pátio.
mesmo que ele não entrou propriamente dito, mas a sua filha estava ali dentro, e eles tinham que ter algum segredo, mas ele continuava no pátio. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Tem coisas que o portal vai se abrir para alguém, e você será o canal de bênção para esta pessoa. Eu vou repetir, você será o canal de bênção para esta pessoa. Mas você propriamente dito não será abençoado naquele momento, mas você vai abençoar uma outra pessoa. Mas não se preocupe, porque a sua hora vai chegar. E diz a palavra de Deus então que ela se introduz e ela se torna rainha do império. E diz a palavra de Deus que ele ficava ali. E aí ele se aproximou um pouquinho mais. Ele teve um pouquinho mais de acesso. E como ele ficava ali na porta do palácio, no livro de Esther, no capítulo 2, o mesmo capítulo, no versículo 21, diz assim a palavra de Deus, no versículo 21: e naqueles dias, enquanto Mordequeu se assentava no portão, do lado de fora do rei, dois dos camareiros do rei, Bigtã e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio a conhecimento de Mordequeu, e ele contou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, e falou o nome de Mordequeu. E o rei investigou e pegou aqueles homens que queriam matar o rei, e eles foram castigados. Preste atenção. Ele ficava na porta do palácio, e ele escutou que dois que trabalhavam dentro queriam matar o rei. E ele ficou sabendo que queriam matar o rei. E ele fala para a rainha Esther, que era sua filha adotiva. Ele diz assim: olha, dois camaradas fizeram isso, e isso, eles vão matar o rei. Avisa ele. E ela avisou o rei Assuero. E o rei investigou e descobriu que havia um complô contra ele. E foi investigado, aqueles homens morreram. Então, imagine no seu coração, você que ajuda o rei, o imperador da terra, daquele momento, automaticamente vem no seu coração: puxa vida, eu ajudei o rei, a minha filha falou que eu que descobri, que eu que falei, eu acho que eu vou ser promovido, eu acho que agora eu entro para a sala, agora eu saio do pátio para entrar propriamente dito na sala, no acesso, no trono. Mas diz a palavra de Deus que o rei fez isso. Pegou, condenou aqueles homens que queriam matá-lo. Mas para Mordequeu não virou nada. Pelo contrário, tinha um homem que o nome dele era Amã, e era inimigo do povo de Deus, dos judeus. E o rei pega esse Amã e promove ele como segundo do seu reino. E Mordequeu, que ajudou o rei, não foi promovido. E esse que era inimigo do povo de Deus, Amã, ele andava com a sua vaidade, com o seu orgulho, e todos no reino se prostravam diante dele. Mas tinha um que não se prostrava, e esse sempre estava na porta do palácio, ele sempre estava na porta do pátio. E esse que não se curvava diante dele era Mordequeu, porque um judeu não se curva diante de homens. Quem está aqui diga amém. E ele não se curvava, e esse Amã ficou com uma raiva, um ódio tão grande, ficou com uma ira tão grande, que ele fez o seguinte: ele construiu uma forca, levantou, pediu para o rei, para que todos os judeus fossem mortos. Vocês conhecem essa passagem? E quando ele recebe esta notícia,
Diz a palavra de Deus que ele rasga suas vestes, Mardoqueu, e começa a se lamentar. E aqui eu começo a pregar. Sabe, existem situações na nossa vida que a gente visualiza uma coisa, a gente deseja uma coisa, a gente sonha com uma coisa, a gente pede a Deus algo, e você vai visualizando, e você vai chegando perto, e você vai recebendo algumas chaves, e você vai recebendo algumas oportunidades, e você vai chegando cada vez mais perto daquilo que um dia você desejou. Mas quando você chega perto, de repente vem uma afronta, de repente vem um contra-ataque, de repente vem algo que você não imaginava. Puxa vida, Esther, a minha filha está lá, eu ajudei o reino, agora eu serei promovido. Mas aconteceu o contrário, veio um decreto de morte para ele, porque ele não se curvou. E diz a palavra de Deus que ele rasga suas vestes e fica indignado. Senhor, é isso, Senhor, é isso, eu sonhei com isso, eu sonhei com o palácio, eu sonhei de estar lá dentro, e hoje eu sou um condenado à morte. Existem momentos das nossas vidas que a gente sonha, a gente planeja, a gente pensa, mas vem algo, vem notícia, vem planos, vem situações, vem coisas que não estavam no seu pensamento, porque quem tem fé não pensa em coisa ruim, essa que é a verdade. Quando você tem fé, você não consegue ficar pensando em coisas ruins, você só pensa em coisas boas. Mas infelizmente coisas ruins também acontecem, infelizmente coisas que não agradam as nossas vidas também acontecem, percalços também acontecem na vida de um justo. Quem está aqui? E diz a palavra de Deus então que ele se rasga, e ele fala para a rainha Esther, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Sabe, os percalços da minha vida, que vieram para que eu desistisse de algo, me fez me aproximar mais de Deus. Existem coisas que vieram para destruir o seu sonho, mas em vez disso destruir os seus sonhos, eu libero esta palavra, vou respirar e vou falar bem calmo. Sabe para que serve? Para você se aproximar mais de Deus. Vocês vão se aproximar mais e mais e mais e mais de Deus. Ele rasga as suas vestes, ele clama ao Senhor, ele se humilha diante do Senhor. Sabe, projetos que estão parados, paralisados, o Senhor viu sua oração, o Senhor viu o seu clamor, o Senhor viu você se levantando, porque tem hora que quando a gente cai de joelho para o chão, aí é onde que a gente está de pé. Eu vou repetir, quando você coloca o teu joelho no chão, é aí que você está de pé. Aleluia. Fala assim para o seu irmão, se coloque de joelho na presença de Deus, que Ele vai te colocar de pé. Então muitas das vezes a gente sonha, a gente planeja, você começa a enxergar, você começa a ver, você começa a visualizar, você começa a experimentar. Quando eu quero alguma coisa, eu experimento algo novo. Não é assim? Você passa na frente de lojas, eu sempre dou risada. Toda vez eu passo, não sei o nome das avenidas aqui da cidade, tem uma avenida que a gente passa para você fala assim, ali está a minha loja, ali está a minha loja. E ela nunca entra na loja para experimentar. No aniversário dela eu falei assim, agora perdeu a benção. Eu falei assim, vai na loja e compra aquilo que você tanto fala. Ela foi? Graças a Deus que é caro. Vou te dar mais uma chance. Mas ela, então,
Eu trabalhei, eu montava vitrine. Você consegue imaginar eu montando vitrine? Eu trabalhava em loja de roupa social, então eu montava gravata, terno, colocava. Eu tinha que limpar a vitrine, eu fazia a vitrine, porque a vitrine era o carro-chefe. A promoção, quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando, né? Você tem que montar a vitrine, colocar a promoção, a coisa mais bonita. Você olha daqui, olha de lá. Irmãos, a vitrine tem que estar. Se você sabe se uma loja é boa, que vende muito, é a vitrine dela. Se você quiser que eu seja um consultor, brincadeira. Mas a vitrine é a porta da loja, porque você olha, você visualiza e você quer. Quem está comigo aqui? Então, conforme a nossa vitrine era bonita, a gente tinha possibilidade de venda, porque as pessoas querem ver. Depois que vê, elas querem experimentar. Então a vitrine é essencial para uma loja. Então por isso que eu digo assim, olha, quando você olha para alguma coisa e você deseja, você tem que olhar, mas também você tem que experimentar. E o seu cérebro começa a fazer assim, ó. Ele começa a trabalhar. Eu vou dizer algo para vocês. No dia que eu queria que tivesse um prédio aqui, estava cheio de mato e tinha essas colunas, onde tem essas colunas hoje, e essas colunas aqui. E eu fiquei parado ali, e eu comecei a visualizar, e eu comecei a enxergar. E hoje aquilo que eu enxerguei, aquilo que eu pensei, aquilo que eu experimentei em outras igrejas, de outras cidades, em outro país. Não sei se eu vou falar isso para vocês não, porque tem gente que fica... Aquilo que eu experimentei, eu entrei em lugares, eu experimentei, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu fiz um ensaio do que eu queria. E sabe o que aconteceu? Deus me deu. Eu libero isso para você nesta noite. Aquilo que você ensaiar, aquilo que você preparar, aquilo que você falar, Deus, eu quero, aleluia. Se prepare, porque Ele vai te dar. Tanto, ele imaginou tanto, e veio os percalços da vida. Tem coisas que você orou, pensou, visualizou, experimentou, mas veio os percalços da vida. Eu fico pensando, imagine o dia que aquela mulher de fluxo de sangue, que está em Marcos capítulo 5, ela visualizou. Ela falou assim, ó, o dia que eu encontrar Jesus, eu quero falar com Ele, Ele vai orar por mim e eu serei curada. Amém? Mas o que aconteceu? Ela pensou, ó, eu vou conversar com Ele, Ele vai orar por mim e eu vou ser curada. Mas no dia que ela chegou perto de aonde Jesus estava, tinha uma multidão. Tinha o quê? E todos apertavam, tocavam, gritavam, foi uma loucura. Mas aquilo para ela não foi obstáculo. Então ela já fez um outro plano para receber o seu milagre. Tá bom, não dá para Ele colocar a mão na minha cabeça, não dá para Ele parar a multidão para falar comigo, mas se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Queridos, os obstáculos que se levantam na sua vida não é para que você desista ou que você pare. Os obstáculos que aparecem na sua vida é para que você aumente o nível da tua fé. Deus está falando, aumenta o nível da tua fé. Tem muita gente que para. Então se fosse outra, não é tanta gente. Irmãos, e o cego? O cego que gritava, caminho de Jericó, Jesus. O que as pessoas falavam para ele? Fica quieto, cala a boca. Mas ele já pensava assim, o dia, ele era cego, mas ele enxergava mais do que as pessoas, porque ele tinha visão espiritual. Ele falava assim, o dia que o Nazareno passar por aqui, o Jesus de Nazaré, eu não perco a oportunidade. E
esse caminho, a estrada de Jericó, era uma estrada famosa, não é qualquer estradinha não, era uma estrada famosa. Ele falou, um dia ele vai ter que passar aqui, porque aqui é um acesso principal para Jerusalém. Gente, eu não quero que você fique em acessos longe daquilo que Deus tem para você. Fique em acessos aonde Jesus passa. Amém? Como que é isso, apóstolo? É culto, é tarde da bênção, é RDM, é encontro, sei lá. Fique em lugares aonde você sabe que Jesus passa. E eu vou dizer, Jesus está passando por aqui. Isso não é qualquer culto. E aí ele entendeu o quê? Aquele barulho, gritava Jesus, que ele sonhava, né? Eu vou chamar por ele, ele vai parar e vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou ser curado. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É agora que ele vai vir. Opa, os passos estão ficando mais longe. Ele levanta e começa, Jesus! E as pessoas falavam o que para ele? Eu vou te ajudar a chegar em Jesus. Vem aqui, meu amigo, eu vou te ajudar a chegar em Jesus. Foi assim? Ninguém me apoia nos meus projetos, na minha cura, meu sonho, no meu ministério, na minha família. Querido, existem projetos que é você e Deus. Eu vou repetir, existem projetos que é você e Deus. Para que não me ajuda? É você e Deus. Não perca a oportunidade. Então ele tinha a visão que Jesus ia orar por ele. Jesus não parou, ele começou a gritar mais alto. Falaram o que para ele? Ficar quieto, cala a boca. Para, seu cego, seu maldito. Você é assim porque você é maldito. Você é cego. Porque naquela época quem tinha enfermidade eles consideravam malditos. E maldito é aquele que julga. Quem está comigo diga amém. E aí Jesus parou. E Jesus perguntou o quê? O que Jesus perguntou? Quem lê a Bíblia aqui, gente? O que queres? Se você soubesse o poder do querer. Quem quer ter uma família vitoriosa pela fé consegue. Quem quer sair dessa situação de derrota, quem quiser consegue. Irmãos, o poder da fé em Cristo Jesus é sobrenatural. Jesus sabia que ele queria sim ou não sim, mas Jesus queria que ele falasse, o que você quer? Ele disse o quê? Eu quero ver. Então Jesus disse, então veja. Quem está aqui comigo? Quem está aqui? Abrirá um portal daqui a 15 minutos. E coisas extraordinárias vão acontecer neste lugar. Deus está pegando pessoas frustradas aqui, está dando um lustre em você. Traiu você, perdeu o casamento, perdeu o dinheiro, perdeu a empresa, perdeu o ministério, está longe, está triste, está fracassado, está arrebentado. Hoje você vai sobressair. Eu vou repetir, hoje você vai sobressair dessa situação. Só quem está comigo se manifesta, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece quando você ora e jejua? E quando você tem um plano que Deus colocou isso no teu coração? Porque entenda, Mordequeu, ele foi usado por Deus para livrar não só a vida dele, mas para livrar o povo de Israel. A partir do momento que você parar de ter um sonho individual e começar a ter um sonho coletivo, o que é isso? Sonhar no reino de Deus. O que eu posso ser, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Deus vai te colocar em posição de destaque. Mas enquanto você pensar o que eu posso, o que eu quero, o que eu serei, então, irmão, você vai ficar nisso. Mas quando você disser assim, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Usa-me, usa-me, Senhor. Eu quero ser usado para fazer a diferença no teu reino. Porque Mordequeu não queria entrar no palácio só para ser um rei, um funcionário real. Ele queria estar lá para cuidar das coisas referente ao reino de Deus. Tem muita gente que está falida, fracassada, porque só quer as coisas para si mesmo. Mas a partir do momento que você sonhar no todo,
Levante a sua mão direita e diga assim: eu em nome de Jesus, eu quero sonhar no todo, em todo reino espiritual. Quem fez essa oração de verdade, se prepare, porque a virada será nesse mês. A virada será nesse mês. E diz a palavra de Deus então que Esther fala: jejua aí que eu jejuo aqui. Esther representa o Espírito Santo que intercede. O rei representa Jesus. E ela entra na sala. E se entrasse na sala, e se não tivesse o cetro, a pessoa morria. Mas ela entrou na sala. E o rei estende o cetro e fala: o que você quer? A sala será aberta, o cetro será estendido, e restauração vai acontecer neste lugar. E o rei estava lá dormindo, não conseguia dormir. Ele chamou os escribas e ele diz assim: eu estou perturbado, está acontecendo alguma coisa, eu não estou entendendo, eu não consigo dormir. Então naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha. Então o que ele falou? Eu quero, mas na verdade foi Deus incomodando. Eu quero que vocês comecem a ler a história. Eu quero que vocês comecem a ler a história do nosso reino. Eu quero que vocês contem para mim os acontecimentos, a história. Então, eu quero que você imagine uma prateleira gigante, que era a história de todo o reino, de vários anos. E aí diante daquela prateleira onde tinha vários pergaminhos, que continha a história das coisas que aconteceram no reino, guerras, vitórias, conquistas. Diz a palavra de Deus que o escriba foi e pegou a mão e puxou. E ele começou a ler a história, mas não era antiga, era num tempo mais ou menos próximo. E eu quero perguntar para você: qual a história que o escriba pegou para ler? História de quem? Quem? Mordaqueu. Tudo que você faz está registrado no livro. Tudo que você planta, você colhe. Você que plantou bem, se prepare, porque uma hora aquilo que você fez de bom vai aparecer. Talvez não seja no tempo que você espera, ou na hora, ou pode ser ou não. O tempo é de Deus. E quando aquele escriba puxa e ele começa a ler: o rei Assuero, foi constatado que 2 pessoas queriam matá-lo, mas um homem chamado Mordaqueu contou para a rainha Esther, que a rainha contou para o rei, contou toda a história. E o rei: uau! E o que nós fizemos para esse homem que me salvou? Querido, tem um monte de história, tem um monte de coisa, tem arquivos, estão lá guardados no mundo espiritual. Deixa eu respirar e ficar bem compassado. Mas esses arquivos, que está a tua história, que está aquilo que você fez, e que naquele momento você não recebeu reconhecimento, ou que as pessoas não olharam para você, está guardado e será puxado, e a tua história será contada. E se eu fosse você, eu dava uma rajada de glória. Sabe por quê? A recompensa vai chegar. A recompensa vai chegar. O rei olhou e falou assim: que é isso? O que nós demos para esse homem? O que nós fizemos para Mordaqueu? Nós não fizemos nada para ele, rei. Não! Eu quero algo tremendo. Aí o rei chamou Amã, o inimigo de Mordaqueu: vem aqui.
E o orgulhoso, o soberbo chegou diante do rei, que queria matar Mardoqueu. O rei chegou e falou assim: olha, um homem que merece todas as honras, um homem que merece todas as honrarias, riqueza, poder, olha, que me salvou, que me ajudou. O que você acha? O que a gente pode fazer por essa pessoa? Então Amã, o orgulhoso, achou que o rei estava falando dele. Ele diz: olha, rei, se eu fosse o Senhor, eu colocaria ele como o segundo do teu reino, daria autoridade para ele, colocaria ele no cavalo, colocaria roupas reais, e ele andaria por toda a cidade, todos teriam que se curvar diante dele, e todos saberiam que ele é querido do Senhor. Quer uma palavra profética? Não vou falar não. Quem quer receber essa palavra profética? O Senhor fez que o inimigo de Mardoqueu desse uma sentença de vitória para ele. Eu libero para você em nome de Jesus. Quando Deus quer, até os inimigos darão uma sentença de vitória para a sua vida, sem saber. Quem recebe, pega de verdade. Pega de verdade. O engraçadinho achou que era para ele. O rei falou: pois bem, está certinho, certinho. Sabe o que você vai fazer, Amã? Pode falar, rei. Você vai chamar Mardoqueu. Quem? Mardoqueu. E tudo que você falou vai ser para ele. E sabe quem vai ficar na frente do cavalo? Você. Eu vou dizer algo. Quando você tem um sonho, quando você está perto desse sonho e vem um percalço, se você se humilhar, clamar diante do Senhor, você está sendo pressionado. Diga assim para o seu irmão: a pressão. Não, diga para você mesmo, diga: a pressão serve para que eu dê voos maiores. Pensa num cara pressionado, sou eu. E quando eu não estou pressionado, eu mesmo me pressiono, porque eu tenho que viver na pressão. Quem sonha assim, é na pressão. Fala assim: é na pressão, crente. Quer descanso? Morra, vai para o céu. Porque enquanto você estiver aqui na terra, é na pressão, de vitória em vitória, de fé em fé. Então ele foi pressionado, e o Senhor honrou, e o inimigo estava com o cavalo. O Amã com o cavalo, ele em cima do cavalo, vestido de honrarias, e tendo que se curvar. E a forca que foi preparado pelo seu inimigo, para que ele morresse, o inimigo caiu na forca. Toda arma apontada, toda palavra lançada, tudo que vem contra a sua vida não causará efeito, praga alguma chegará sobre a tua tenda. Eu declaro, eu profetizo. Só quem está comigo se manifesta aí. Eu estou sem voz, estou sem voz hoje. E sabe o que o rei fez? Lembra daquele homem que ficava na porta do palácio? Em Esther capítulo 8, eu amo isso. E se eu fosse você, eu já ficava de pé. Versículo 15 diz assim: o rei pegou Mardoqueu e deu autoridade sobre ele, e debaixo do reino de Assuero, o homem mais respeitado se tornou Mardoqueu. Aquele homem que ficava na beira, aquele homem que ficava na porta, aquele homem que ficava no palácio, agora, preste bem atenção,
E diz assim a palavra. E Mordequeu, quando ele entrou na presença de Deus, do rei, ele sai e o rei dá o quê? Mordequeu saiu da presença do rei em vestes reais, de azul e branco, com uma coroa de ouro, com uma vestimenta de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã regozijava-se e ficaram alegremente felizes. Aquele que está aqui, ele pode estar aqui, mas ele está enxergando e está olhando lá. Se prepare, porque um dia Deus vai te colocar lá. Mas sabe, ele recebeu tudo aquilo, sabe por quê? Porque ele protegeu o povo de Deus, porque ele foi fiel ao povo de Deus, ele foi fiel ao reino de Deus. Mais uma vez eu digo para você, não adianta você ter só sonhos individuais, mas se você tiver um sonho do reino, um sonho para o reino, o Senhor vai colocar uma coroa, vestes, honra e autoridade. Eu estou declarando, eu estou liberando esta palavra para você. Sonhe com o reino, sonhe com as coisas de Deus, sonhe com a vontade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se prepara, se prepare. Apóstolo, mas se levantaram contra mim, eu estou sofrendo uma guerra no meu casamento, uma guerra com os meus filhos, uma guerra no ministerial, uma guerra sentimental, uma guerra. Depois da pressão, e quanto maior é a pressão, maior é o alcance. A pressão está forte, está violenta, é porque você vai subir como um foguete. Faz tempo que eu não trago tanta palavra profética. Estou ficando até louco aqui. Quem pega, pega. A pressão é violenta. Quanto mais pressão, o contrário é mais impulso. Haverá um impulsionamento aqui nesta igreja. Haverá um impulsionamento aqui neste lugar. Haverá um impulsionamento na sua história, na sua vida. Eu libero isso em nome do Senhor Jesus. Sonhe com o reino, sonhe com o propósito, sonhe com a vontade, sonhe com aquilo que Deus tem. A guerra é grande, mas o que Ele tem para você é muito maior e muito melhor.